Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Boa noite, ouvinte, maravilha! Você está sintonizado na Rádio FM Vida 104,9, ouvindo o programa A Bíblia em Foco. Hoje, noite de terça-feira, dia 15 de agosto, e são agora 21h18. Eu sou o pastor Arlen e é muito bom transmitir a você a palavra do Senhor. Temos tido a grande oportunidade de estarmos sempre expostos à palavra de Deus nesse programa que vem ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 22 horas. Que bênção! Eu queria aqui mandar alguns abraços, muitas pessoas interagindo. Quero começar aqui mandando um forte abraço para a irmã Sandra, o seu esposo Rogério, que Deus abençoe vocês. Um abraço também vai para nosso querido irmão Gabriel, Sandy e o fraterninho. Que Deus abençoe vocês de forma poderosa e abundante. Aqui também recebi a mensagem do reverendo Arlano, por estar entre nós hoje, mas interagindo aí, sintonizado. Ele diz o seguinte: estou aqui com nossa mãe, diaconisa Luzia. Ela diz que está ligada e não perde um programa. Que maravilha, minha mãe querida, nós te amamos muito, reverendo. Um abração para vossa senhoria. Muita interação aqui, viu, Diácono Messias? Recebemos a mensagem aqui da irmã Francisca, que é uma ouvinte assídua também. Ela colocou aqui dizendo: graça e paz para todos, estamos na escuta. Deus abençoe cada um, principalmente para o nosso pastor Arlan e Arlen. Muito obrigado, irmã Francisca, pelo carinho, pela deferência de sempre. Um abraço também para Gilmar aí, que com certeza está ao seu lado ouvindo essa programação. Quero aqui também ler a mensagem que recebemos do caro irmão William do bairro Minas Gerais, irmão amado, afetuoso. Ele nos mandou a mensagem dizendo o seguinte: graça e paz, amados irmãos. Em Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ouvir esse programa é uma maneira para se aproximar de Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado, William. Um abração forte para você, para sua família, seus pais, Jéssica, em nome de Jesus Cristo. Caro ouvinte, eu quero te recordar que estamos numa série de exposições bíblicas acerca da autoridade de Jesus. Você se lembra? Pois é. Vimos em ocasiões anteriores acerca da autoridade de Cristo sobre a tempestade, a autoridade de Cristo sobre os demônios, a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. E hoje eu quero tratar com você acerca da autoridade de Jesus sobre a morte. Isso mesmo. E para tanto, vamos abrir as Escrituras, a palavra de Deus em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. Lucas 8, a partir do versículo 40. Localizou aí? Antes de lermos, preciso fazer uma breve explicação para você. Como eu mencionei na sexta-feira, os milagres que Jesus fez na vida da mulher, do fluxo de sangue, e da filha de Jairo, estão entrelaçados, ou seja, estão intimamente relacionados. Nós poderíamos ter tratado as duas histórias juntas, tal como Lucas registrou, mas optamos por tratar em dois sermões, a fim de darmos uma melhor atenção para cada narrativa. Por isso, leremos hoje os versículos 40 a 42 e, na sequência, os versículos 49 ao 56, que contempla a história envolvendo Jairo, a sua filha e, claro, o principal personagem, Jesus Cristo, que tem autoridade sobre a morte. Assim lemos os versículos 40 a 42 do capítulo 8 de Lucas. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte.
Agora leiamos versículos 49 a 52. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Até aqui a leitura da palavra do bondoso Deus. O texto em apreço, caro ouvinte, nos mostra a autoridade de Cristo, de Jesus, sobre a morte, quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Ressuscitar pessoas foi um dos grandes milagres que o Senhor Jesus realizou durante o seu ministério terreno. Lemos nos evangelhos que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou seu amigo Lázaro, e no texto em questão, ressuscitou a filha de Jairo. E como sabemos, o milagre que Jesus realizou na vida da mulher que sofria com fluxo de sangue e da filha de Jairo, em Cafarnaum, se deu quando ele voltou de Gadara. Lucas registrou no versículo 40 que uma multidão aguardava o Senhor Jesus do outro lado do mar. E de repente, um homem chamado Jairo foi ao encontro de Jesus. O texto nos esclarece que ele era príncipe, ou seja, ele era chefe da sinagoga. Jairo era um oficial que era responsável pela ordem do culto na sinagoga. O encargo dele, a tarefa, era de selecionar, por exemplo, quem iria dirigir as orações, as pessoas que leriam as escrituras na sinagoga e também aqueles que pregariam. Jairo era, portanto, um homem de eminência na comunidade. Tanto é verdade que alguns dos critérios que eram usados para escolher um oficial para a sinagoga era o seu caráter e a sua dedicação religiosa. Sendo assim, Jairo era de fato um homem respeitado entre os seus patrícios. E pelo ofício de Jairo, ele tinha uma ligação direta com os líderes religiosos, que naquela altura do ministério de Jesus nutria declarada oposição contra o Senhor. Porém, perante a multidão, sabe o que Jairo faz? Diante da multidão, todos olhando para ele, todos aguardando Jesus, depois que ele voltou lá de Gadara, que ele havia libertado aquele jovem daquela legião de demônios. Aquela multidão esperando Jesus, e Jairo, sem nenhuma dificuldade, ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele não se preocupou com a sua imagem diante do povo. As pessoas poderiam questionar: como pode o nosso príncipe, como pode esse homem que é o chefe da sinagoga, homem conceituado, respeitado, ele está se ajoelhando aos pés daquele homem de Jesus? Ele não se preocupou com isso. Ele também não se preocupou com os líderes religiosos. Simplesmente, Jairo, ele se prostrou e pediu que Jesus entrasse em sua casa. Porque a sua única filha, a sua filhinha, de quase 12 anos de idade, estava à beira da morte. A menina estava como que em um estado terminal, por causa de alguma doença grave que a assolava. Aquele era um pedido de um pai desesperado, que estava prestes a perder a sua querida filha. Você que é pai e que me ouve agora, você consegue imaginar com mais intensidade como Jairo estava sofrendo ao ver a sua filhinha naquela situação. E em face disso, Jairo ele não titubeou, ele não teve relutância. Simplesmente ele ouviu falar de Jesus, o Salvador, aquele que poderia solucionar o problema da sua filha, da sua vida. Ele se prostra aos pés de Cristo e pediu auxílio do Senhor. O sofrimento levou Jairo aos pés de Cristo. Ele reconheceu que somente Jesus poderia intervir na sua vida. E é interessante que, como ocorreu na vida de Jairo,
Isso pode acontecer com muitas pessoas, ainda hoje, que diante de tanto sofrimento, elas irão reconhecer a sua necessidade de Cristo e da sua intervenção salvadora. Às vezes, é necessário enfrentar alguma montanha, como nós ouvimos o cântico aqui. Às vezes, é preciso um deserto, por assim dizer, para que muitos se voltem para o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, é necessário passar por vendaval, temporal, para que a pessoa venha reconhecer a sua limitação e a necessidade que ela tem do Salvador Jesus Cristo. O Senhor Deus, soberanamente, Ele se utiliza de causas secundárias para atrair para si os seus eleitos. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz que Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É Ele quem dá o desejo e a capacidade de realizar a sua vontade. E por vezes, Ele usa expedientes como tragédias, sofrimentos, para encaminhar as pessoas a Jesus Cristo. Você que me ouve agora, preste atenção. O que você tem passado é para que você se volte para o Senhor Jesus. Tal como Jairo, que diante da doença da sua filha, se prostrou aos pés de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, o próprio Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse em outro lugar: Todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E no final do versículo 42 do nosso texto, somos informados da prontidão de Jesus em atender o pedido daquele homem. Jairo se curva, se humilha e suplica o socorro do Salvador. Ao passo que o Senhor Jesus, ele vai prontamente em direção à casa de Jairo. Porém, enquanto ele ia, a multidão apertava, o comprimia. E como vimos na sexta-feira passada, a mulher que sofria durante 12 anos, ela enfrenta a multidão e, pela fé, ela toca na orla das vestes de Jesus. Isso fez com que Jesus parasse e perguntasse quem havia lhe tocado. Como nós vimos, o que aquela mulher procurou fazer ocultamente, o Senhor Jesus quis tratar publicamente. Aquela mulher não pôde ocultar-se e passou a relatar diante de todo o povo a causa do porquê havia lhe tocado e como logo fora curada. Querido ouvinte, isso foi como que uma interferência, por assim dizer, na ida de Jesus para a casa de Jairo. Você consegue imaginar a cena? Jesus, ele ia resolutamente em direção à casa de Jairo, mas no meio do caminho ele para socorrer a mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. O problema da filha de Jairo era de emergência. Ele precisava, com caráter de urgência, que Jesus viesse ir à casa dele e curar sua filha. Mas agora, Jesus ele para no caminho, e isso, sem dúvidas, foi muito desafiador para Jairo. Imagine aí, você levando um médico para socorrer um familiar seu, que está à beira da morte, imagina a cena. E no meio do caminho, o médico decide resolver outro problema que surge no meio do percurso. Como que dizendo, espera um pouquinho aí, deixa eu resolver o problema que aquela pessoa está precisando, e você, na urgência, precisando que aquele médico vá te atender, e ele para no caminho para poder resolver outro problema, tratar de outra pessoa, de outro paciente. Ou pense em algum ente querido seu, precisando de atendimento médico urgente. Você liga para o SAMU, e de repente o SAMU vem e depois para no meio do caminho para atender outra diligência. Angustiante pensar nisso, não é verdade? Mas pode ter sido isso que aconteceu com Jairo. Jairo, ele está ali diante de Jesus, que para no meio do caminho, ele precisando de uma providência urgente, Jesus para, e ele está ali esperando, angustiado. E o texto vai mostrar para nós que, apesar da espera, Jairo, ele presenciou a cura daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, aquela doença incurável, que na ótica humana não tinha solução. Ele ouviu o que aquela mulher testemunhou. Então, ao ouvir aquilo que a mulher testificou, a fé de Jairo em Jesus deve ter aumentado,
Porque se ele foi ao encontro de Jesus pedindo socorro, é porque ele já estava depositando a sua fé em Jesus. Ele sabia que Jesus era capaz de solucionar seu problema, de intervir. Mas agora, quando ele está ali diante daquela multidão, Jesus para, aquela mulher curada, ele começa a ouvir o testemunho de fé daquela mulher. A fé de Jairo foi aumentando. Aí ele pode ter pensado o seguinte: se através de um toque na orla das vestes de Jesus, aquela mulher foi curada, então não vai ser difícil Jesus também curar minha filha. Então perceba, a fé de Jairo foi aumentando à medida que está esperando e à medida que está avistando e ouvindo o que estava acontecendo. Jesus Cristo, ele permitiu Jairo passar por aquilo. Ele teve que esperar, aguardar, viu o milagre realizado por Jesus e ali Jesus, de alguma maneira, estava preparando Jairo. Cristo, ele faz isso ainda hoje. Ele quer que nós íamos confiar, esperar, porque ele está forjando o nosso caráter. Ele está nos ajudando a entender mais acerca da vontade dele para nós. Agora é interessante que enquanto Jesus despedia a mulher que havia sido curada para seguir em direção à casa de Jairo, alguém da casa de Jairo apareceu e trouxe uma mensagem que não foi uma mensagem boa não, ouvinte. Uma mensagem com conteúdo que Jairo não esperava. Uma notícia que fez ele perder o chão. Eu não sei se você já passou por isso, de receber uma notícia ruim a ponto de você parece assim, que abriu um buraco nos seus pés, parece que você vai cair, parece que você perde o chão. A pergunta é, que notícia foi essa que Jairo recebeu? Observe o versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Que notícia terrível, deplorável para Jairo. Aquele homem que estava esperando Jesus ir até a sua casa. É possível que Jairo, naquele momento, ele começou a repassar: se Jesus não tivesse parado no meio do caminho, daria tempo ele ter curado minha filha. A sua fé, como nós depreendemos, estava aumentando gradativamente, mas agora essa fé é abalada. E o conteúdo da notícia refletiu o que o mensageiro pensava. O mensageiro chegou com a mensagem dizendo o seguinte: não me incomodes mais o mestre, você, a menina morreu, não incomode mais ele não. Como que dizendo, não tem mais jeito, Jairo. Para aquele mensageiro, o problema era insolúvel. É mais ou menos assim: esse problema agora Jesus não pode resolver não, Jairo. Pode deixar Jesus tranquilo, não incomode mais ele, porque se fosse para curar, até que Jesus poderia curar. Mas agora não incomoda ele mais não, que não tem mais jeito não. Marcos, que escreveu um texto paralelo, ele registrou que foram alguns da casa de Jairo. Eles pensavam que Jesus só poderia curar a filha de Jairo e mais nada. E como a menina já havia morrido, eles consideravam que nada mais poderia ser feito. Como se não houvesse mais esperança. Aquelas pessoas não sabiam que Jesus tem autoridade sobre a morte. Aquelas pessoas não sabiam que Jesus Cristo é aquele que é detentor de todo o poder nos céus e na terra. Porém, essa mensagem, caro ouvinte, afetou tanto a fé de Jairo, a ponto dele ficar tomado de medo. É isso que nós percebemos. Olha o versículo 50. Quando Jairo ouve aquele recado, aquela mensagem, fica abalado, e Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo. Então Jesus toma a frente ali, se volta para Jairo e diz: não temas, crê somente e será salva. Jairo, não tenha medo. Então isso indica que Jairo, depois que ele ouviu aquela mensagem, de fato, ele perdeu o chão. Ele foi acometido por medo, por angústia. Mas Jesus está ali perto de Jairo dizendo: Jairo, não temas. Jairo, crê somente e será salva. O texto, outra vez, não fala de qual foi a reação de Jairo, mas Cristo intervém por ele. Ele transmite uma mensagem totalmente diferente daquela que Jairo havia recebido. Não temas, crê somente e será salva. Jesus encoraja Jairo a permanecer crendo nele. Ele estava temendo, mas Cristo intervém para sustentar a sua fé. Irmão em Cristo que me ouve agora, o Senhor Jesus, ele preserva a fé do seu povo. E o que precisamos fazer é rejeitar o conselho dos ímpios
e crermos nas palavras encorajadoras de nosso Salvador. E percebemos no texto que podemos compreender que o plano de Cristo não era curar a menina. O plano de Cristo era ressuscitar a menina dentre os mortos. O problema de Jairo passou do problema de saúde da sua filha para a sua morte. E quando Jairo queria cura, Jesus queria ressurreição. E aqui precisamos entender o quadro geral, a situação mais ampla do que estava acontecendo. Tudo que Jairo estava enfrentando, caro ouvinte, tinha como causa aquilo que trouxe todo o sofrimento ao mundo. Assim como só existem enfermidades e todos os outros sofrimentos por causa do advento do pecado, assim também a morte só passou a existir por causa disso. Se não houvesse pecado, não haveria morte. Sendo assim, o sofrimento de Jairo e de todo ser humano tem uma causa primária e que somente Jesus Cristo pode solucionar esse problema. Só existe morte porque um dia o pecado entrou no mundo. Deus havia advertido Adão que se ele pecasse, certamente ele morreria. Lá em Gênesis capítulo 2, 15 a 17, está claro lá. O texto sagrado diz que Satanás usou a serpente e enganou Eva, falando que eles não morreriam, não. Se opondo à palavra. Eva comeu do fruto, deu para Adão, ele comeu e o pecado foi consumado. O maligno enganou Eva, que a comer do fruto deu também a Adão. E com isso, a morte entrou no mundo. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo também reforça essa explicação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Caro ouvinte, guarde isso, por favor. Só existe morte no mundo por causa do pecado. E a morte é uma das evidências de que todos os seres humanos são pecadores, porque todos nós estamos suscetíveis à morte. Sendo assim, Jairo e a sua família estavam sofrendo as consequências do grande problema da humanidade. De fato, o pecado é o grande problema. Ele afetou a natureza em todos os aspectos da vida humana. Ele afetou, nós vimos aqui que aquele jovem, aquele homem de Gadara, estava possesso por demônios. Por quê? Porque um dia o pecado entrou no mundo. Então, só Jesus pode resolver esse problema. Então, Jairo, ele procurou Jesus acreditando que Jesus poderia livrar a sua filha da doença. Ele presenciou o que Cristo fez na vida da mulher no meio do caminho. Foi encorajado por Jesus frente à desesperança. E depois disso, ele seguiu para casa acompanhado daquele que é o príncipe da vida. Após encorajar Jairo, Jesus seguiu em direção à casa dele, acompanhando Jairo. Eu preciso parar um pouquinho aqui e tirar uma lição, porque Jairo, apesar de pecadores como nós, ele nos ensina algo muito importante aqui, especialmente para os pais. Aproveitando aí, né, que domingo foi Dia dos Pais, dá uma mensagem aqui profunda, uma lição muito linda que a atitude de Jairo nos proporciona. Eu gostaria de destacar aqui que os pais devem apresentar Jesus para os seus filhos. Jairo, ele deu o máximo de si para levar Jesus até a sua filha, até a sua casa. Essa é de todas as tarefas que os pais têm em relação aos filhos, a mais importante. Você, pai, recebeu uma das missões mais sublimes. Mas faça como Jairo, se prostre diante de Jesus e leve Jesus para sua casa, para sua família. Que Jesus Cristo possa ser o centro da sua vida e do seu lar. E lemos no texto que ao chegar na casa de Jairo, o Senhor Jesus selecionou as pessoas que entrariam com ele. Ele tomou as rédeas da situação, demonstrando assim a sua autoridade, e ele não permitiu que ninguém entrasse, senão a Pedro, Tiago e João e os pais da menina, Jairo e sua esposa. E o ambiente naquele lar não era outro, senão o de choro e de pranto. Imagine a cena. Eles chegaram no lar. Jesus acompanhando Jairo, os discípulos ali junto também, chega diante daquele lar, sofrido, surrado pela morte. Mas Jesus, então,
ele faz uma seleção. Olha, vai entrar somente Tiago, Pedro, João e os pais da menina, Jare, e a companheira dele. Isso aqui é interessante porque Jesus Cristo, ele faz aquela seleção de pessoas para entrar lá, e aquele lá estava marcado por lágrimas. Mateus, ele apresenta um detalhe que quando Jesus chegou na casa, ele viu os instrumentistas, aqueles que tocavam flautas, e o povo em alvoroço. Era comum entre os judeus, naquela época, diante da morte de um ente querido, eles contratar instrumentistas, bem também como as chamadas carpideiras. Eu não sei se você já ouviu falar disso, as carpideiras. As carpideiras eram mulheres profissionais que choravam durante o funeral. Mas não havia apenas choro profissional naquela casa. Havia choro real. O choro da mãe, o choro dos familiares, o choro dos amigos, vizinhos. E não é de duvidar que Jara entrou na sua casa com lágrimas nos olhos. Querido ouvinte, o ambiente era de demasiada tristeza. E eu preciso aproveitar aqui a oportunidade para explicar algo, especialmente para os cristãos que dizem que não se pode chorar diante da perda de um ente querido ou amigos. Existem cristãos que dizem isso, Diácono Messias. Não, o crente não pode chorar não, se perder alguém. Isso é errado. A reação natural de nós seres humanos diante da perda é a de choro mesmo. Então, você não pode tomar essa postura de ser um super cristão, dizer que não se deixa ser abalado. Não, isso é uma reação natural. Mas por que eu digo isso? Porque muitas pessoas pensam que por serem cristãs não pode chorar. Mas isso não é verdade. Eu quero registrar aqui alguns exemplos de como a Bíblia descreve a reação de pessoas de Deus em face da perda de alguém. A Bíblia fala de Jacó. Quando ele ouviu que seu filho José havia morrido, embora ele não havia morrido, mas tinha sido vendido pelos irmãos, sabe o que Jacó fez? Ele rasgou suas vestes, pôs pano de saco sobre seus lombos, lamentou a seu filho por muitos dias e recusou de ser consolado. Gênesis capítulo 37, versículos 32 a 35. A Bíblia diz que José, quando Jacó morreu, diante da morte de seu pai, ele chorou. Gênesis capítulo 50, versículos 1 a 3. Davi, quando soube que seu filho Absalão morreu, que inclusive tentou tirar a vida do pai, ele chorou em alta voz. Segundo o livro de Samuel, capítulo 18, 33. Davi, ao saber da morte de Saul, a Bíblia diz que ele chorou. Segundo Samuel, capítulo 1, versículos 11 e 12. Os irmãos, em face da morte de Estevão, em Atos, capítulo 8, versículo 2, eles choraram. Paulo, quando Epafrodito quase morreu, ele vai descrever lá em Filipenses 2, versículos 25 a 28, que Deus teve compaixão não somente de Epafrodito, mas também dele, para que ele não viesse sofrer tristeza sobre tristeza. Mas, sobretudo, o próprio Jesus, diante da morte do seu amigo Lázaro, em João capítulo 11, 35, diz, Jesus chorou. Isso não significa dizer que a Bíblia recomenda a pessoa se entregar à depressão. Muito pelo contrário. Essa reação natural de choro pode livrar a pessoa de problemas futuros. O ponto aqui é que ser cristão, servir a Deus, não significa que deixamos de ser seres humanos. A perda é de fato um sofrimento indescritível. É considerada a maior perda que o homem, o ser humano, pode sofrer. Agora, nesse ambiente de perda, de pranto, de lágrimas, Jesus Cristo, ele seleciona as pessoas e entra na casa. Mateus acrescenta que ele disse para os profissionais saírem porque a menina não estava morta, mas dormia. Ao que os profissionais passaram do choro para o riso. Eles riram de Jesus porque sabiam que a criança estava de fato morta, como diz o versículo 53. Quando Jesus falou que a menina não estava morta, mas dormia, não significava que a menina não havia morrido. Mas no versículo 49 foi dito a Jairo que a menina estava morta, estão evidenciando que de fato ela havia morrido. Mateus diz que os instrumentistas já estavam presentes no local, indicando assim que de fato ela já havia morrido. E no versículo 53, ao rirem de Jesus, o texto diz que eles sabiam que a menina estava morta. E ainda no versículo 55 diz que quando Jesus mandou a criança se levantar, o espírito voltou ao corpo da menina e ela se levantou. Então, quando Cristo diz que a menina estava dormindo, era uma figura de linguagem muito usada na Bíblia para se referir à morte, mas que para Jesus é como se ela estivesse apenas dormindo.
E estando somente as pessoas que Jesus deixou entrar naquela casa, o texto diz, nos versículos 54 e 55, você pode verificar, que o Senhor pegou na mão da criança e clamou dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. Note, o texto diz que o espírito voltou, ou seja, o espírito havia se retirado do corpo da menina. Mas na ressurreição, o espírito retornou. A morte física é a separação do espírito do corpo, como também podemos verificar em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Mas a ressurreição é o retorno do espírito ao corpo. Cristo ele fez um milagre naquela casa. Cristo mudou a situação daquela família. Ele trouxe vida, a vida daquela menina que estava morta. Sabe por quê? Porque ele tem autoridade sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus por isso. E note ainda a reação dos pais no início do versículo 56. E seus pais ficaram maravilhados. Era para menos, né? Ver a filhinha morta, agora ver a criança ali com vida, eles ficaram maravilhados. Isso é profundamente emocionante, não é verdade, ouvinte? Os pais que estavam em lágrimas, minutos atrás, viram a sua filhinha reviver pelo poder de Jesus Cristo. Diante de tamanho milagre, eu não sei se Jairo se lembrou daquele momento em que o Senhor Jesus havia falado para ele, não temas, crê somente e será salvo. É possível que ele tenha lembrado. Uma coisa podemos acreditar, que isso deve ter se tornado assunto de muitas conversas posteriores. Se tornou conteúdo para conversa aí durante muito tempo. Você se lembra daquele dia que Jesus veio aqui, minha filha estava morta, e Cristo ressuscitou? Ou seja, Jesus manifestou seu poder sobre a morte. Mas antes de seguirmos para algumas considerações finais, eu chamo a sua atenção para duas ordens que Jesus deu para os pais. Observa aí, no versículo 55. Jesus mandou que lhe desse de comer. Então aqui o Senhor Jesus destaca que de fato a menina ressurgiu a ponto de poder se alimentar. E Cristo também ensina aqui para nós que ele se importa e nos orienta a termos cuidados devidos nessa vida. A criança ressuscitou e Cristo, olha, dá de comer para a menina. É possível que aquela criança não estivesse se alimentando durante a doença, mas os pais deveriam, depois do milagre, cuidar também do aspecto físico da criança. A segunda ordem está no final do versículo 56. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Isso é curioso, porque todos que estavam do lado de fora saberiam que Cristo ressuscitou a menina, não é verdade? E sem dúvidas, eles iriam compartilhar o que Jesus fez. Jesus ordena a Jade, a sua esposa, que não espalhasse o que havia acontecido, o que havia ocorrido, porque disso resultaria em publicidade que levaria as pessoas a desviar a atenção da sua mensagem. Isso é totalmente diferente do que nós vemos hoje por aí afora. Muitos, que ao invés de pregar o evangelho do reino, estão querendo apresentar aquilo que lhes ofereça status e publicidade. Essas pessoas precisam aprender com Jesus. Meu caro, Cristo oferece milagre, ressuscitou aquela menina para mostrar sua autoridade sobre a morte. Ele é Deus, e que nas palavras de Ana, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Ele tem autoridade. Jesus tem autoridade sobre a morte. Em Apocalipse capítulo 1, 17 e 18, lemos sobre a reação de João e as palavras de Cristo para o seu apóstolo. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo tem as chaves da morte e do inferno, retratando seu domínio e autoridade sobre a morte e sobre as hortes espirituais da maldade. E uma vez que Jesus tem autoridade sobre a morte, vamos fazer agora algumas considerações finais sobre o assunto e como Cristo era afim à morte. Vamos lá? A primeira coisa que podemos considerar é que a morte deve ser uma das certezas que todo ser humano deve ter. Realmente, em Hebreus 9, 27 está escrito, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E como diz o ditado popular,
que para a pessoa morrer basta estar viva, não é isso? Isso é verdade. Com exceção apenas de Enoque, Elias e os cristãos que estarão vivos por ocasião do retorno de Jesus, todos irão experimentar a cessação da vida terrena. E como após a morte segue-se o juízo, não existe reencarnação. Quem morrer em Cristo vai para um lugar de gozo e aguardará a ressurreição do corpo, pois a redenção do corpo faz parte da promessa de glorificação. Mas os que morrerem sem Cristo irão para um lugar de tormento até ser ressuscitado para a condenação eterna envolvendo o corpo e a alma. Você que não é cristão, saiba que somente crendo em Cristo e na sua obra perfeita e se arrependendo dos seus pecados que você será livre da condenação. O segundo ponto que precisamos entender é que, embora a morte seja a consequência do pecado, para o crente ela não é mais condenação. Por isso que nós entoamos aqui que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ouça o que Paulo escreveu em Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo denota o que a morte representava para ele quando, em Filipenses 1:21, declarou: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Na vida do cristão, a morte conduz o crente à presença de Cristo. Escute o que está escrito em 2 Coríntios 5:8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Deixar o corpo aqui é uma referência à morte física. Então, quando o crente morre, ele vai diretamente para a presença de Deus. Em Filipenses 1:23, Paulo também fala sobre isso. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. O único grande desafio que o crente pode enfrentar diante da sua morte pode residir no processo da morte, como ele pode morrer, mas não na morte em si. Uma outra coisa que precisamos entender diz respeito à esperança e consolo diante da perda de alguém em Cristo que morreu, ou mesmo familiar cristão. Ouça o que Paulo escreveu para os irmãos que estavam desconsolados e sem esperança por pensarem que os seus haviam morrido em Cristo antes do seu retorno, eles estariam perdidos. Aí Paulo vai dizer não. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3-18, dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mesmo com a dor da perda, da saudade, que não é nada fácil, somos consolados porque eles estão em Cristo e por ocasião da ressurreição na vida de Cristo, estaremos outra vez com eles. Uma outra coisa que devemos considerar, e é a última aqui nessa oportunidade, é que um dia a morte será aniquilada. Sim, a morte terá um fim, assim como todo o sofrimento. O milagre da ressurreição indica claramente que somente o Senhor pode resolver o problema do pecado e os seus efeitos trágicos. E é justamente isso que é demonstrado na ressurreição da filha de Jairo. Somente em Cristo temos a esperança diante da morte. Cristo faz o que o homem não pode fazer. Já conferimos que ele acalmou a tempestade, libertou o gadareno da legião de demônios, curou a mulher do fluxo de sangue, ressuscitou a filha de Jairo. Tudo isso e muito mais, porque Jesus é aquele que tem autoridade nos céus e na terra. Ele fará com que a morte seja aniquilada. Um dia ela não mais existirá. Essa é uma promessa cujo cumprimento é certo. O povo de Deus estará livre para sempre do sofrimento, da presença do pecado e da morte. Se una a Cristo também. Ouça o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios 15:26. Ora,
O último inimigo a ser aniquilado é a morte. Jesus Cristo vai aniquilar a morte. Em Apocalipse 21:4 está escrito: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Sendo assim, confie em Cristo, viva para Ele, porque Ele disse em João capítulo 11, versículos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?